Olá, bom dia. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica que desde a semana passada estamos falando ou trazendo ministrações mais voltadas para os jovens. E hoje nós queremos continuar falando, hoje olhando lá para o livro de Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler um versículo ali, que é o versículo de número 23, e depois vamos olhar para outros versículos. E o nosso tema será: guarda o teu coração. Então, a gente já tem comentado com cada um de vocês que o nosso tema é voltado para os jovens, mas é claro, toda a família é convidada a não só participar, mas também se inteirar dos desafios que Deus tem para todos os nossos jovens, adolescentes, juniores, a nossa futura geração. O texto lá de Provérbios, capítulo 4, verso 23, fala assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou guarda os teus pensamentos, ou o teu pensamento, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a nossa ideia hoje é compartilhar com vocês esse desafio que todos nós temos de cuidar daquilo que pensamos, ou, melhor dizendo, cuidarmos da maneira como que abastecemos a nossa mente, os nossos pensamentos. O mesmo versículo, em uma outra versão, fala assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem ou depende a sua vida. O que nós pensamos é resultado daquilo que nós vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que nós permitimos entrar na nossa mente. Tem um versículo na Bíblia que fala que os nossos olhos são as janelas da alma. Outro versículo vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente percebe que o pensamento, a nossa mente, e aí ela é fruto daquilo que nós permitimos entrar. E automaticamente, uma vez que essas coisas entraram na nossa mente, a nossa atitude, as nossas ações serão baseadas naquilo que nós estamos pensando. Naquela época em que Salomão escreveu, ele usou a palavra coração, porque no pensamento judaico, eles usavam esta expressão para indicar o centro das emoções, a questão do pensamento. Então, era a maneira como eles falavam, e até hoje, às vezes, a gente usa, eu estou com dor no coração, né? Mas, na verdade, nós estamos ali com a ideia do nosso ser. Nós, como pessoas, precisamos cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, porque toda a nossa vida depende dela. E aí a gente tem uma realidade muito triste nos dias atuais. Jovens com as emoções instáveis, jovens depressivos, jovens com diversas síndromes, como síndrome do pânico, muitos jovens considerando o suicídio e alguns sendo eficientes neste processo, mas constantemente estão cansados, jovens que estão sendo agressivos ou então estão acuados por conta de agressão de outros jovens. A gente fala muito e ouve muito falar sobre o bullying em vários ambientes, mas principalmente no ambiente escolar. Então a gente vê que tudo isso está invadindo a vida dos jovens, invadindo a vida das famílias, e as famílias estão muitas vezes sem saber o que fazer, e o próprio jovem também não sabe o que fazer. Por isso que a gente pensou nesse texto de Provérbios 4, 23, que fala para guardar o coração, mas o grande desafio, então, é que o jovem, com a ajuda da família, cuide dos seus pensamentos, da mente, para que a vida como um todo seja melhor. Este é o desafio que todo jovem tem, que toda família tem. E uma coisa que a gente já citou na outra ministração: jovem, você não está sozinho. Você tem pai, tem mãe, mas vamos dizer que pai, mãe e irmãos que você possa ter, avô, vó, tio, tia, não estão lá tão ligados assim. Você tem a família cristã, você tem a igreja. Se a tua família não está ali
totalmente ligada, olha, peça ajuda à igreja, peça ajuda aos irmãos em Cristo. E com certeza Deus vai levantar pessoas para te ajudar a cuidar dos seus pensamentos, a cuidar da sua mente, a lidar com alguns desafios, com todo aquele desafio que a gente falou semana passada, por exemplo, desafio profissional. Não falamos, mas tem o desafio com a própria mudança, com a adaptação de tanta coisa nova chegando, inclusive coisas novas acontecendo em você, no seu corpo, na sua cabeça. Então procure ajuda, primeiramente na tua família, mas não encontrando ali, procure na família cristã, que é a igreja. Nós somos uma comunidade, somos irmãos e vamos, com certeza, ter um grande prazer em ajudar você. Mas esse é o desafio. E aí vai surgir a pergunta, mas como que eu vou guardar o meu coração, o meu pensamento? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, de fato, conseguir alcançar um estilo de vida, um estilo de pensamento que vai ser bom para a minha vida como um todo? Primeiro, se você abriu a sua Bíblia, a gente vai olhar agora a partir do versículo 20 do capítulo 4. A gente leu o 23, que fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração ou o teu pensamento, porque dele procedem as fontes ou as saídas, ou depende toda a sua vida. Agora a gente vai voltar um pouquinho para saber como que a gente faz isso. Versículo 20 do capítulo 4 vai falar: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Como que a gente vai guardar o coração? Salomão está conversando possivelmente com o filho dele, ou dando conselhos para jovens, e ele vai falar exatamente isso. Olha, a primeira coisa que você pode fazer é ficar atento às coisas que eu falo, inclinar o teu ouvido, quer dizer, esteja com o ouvido atento às coisas que eu falo. Quando a gente lê Provérbios, a gente vê uma série de conselhos que são dadas ali, principalmente para o público mais jovem. Atenta para essas coisas. Ouve conselhos. Você tem pai, tem mãe em casa, e às vezes eles falam, e às vezes você se cansa de tanto que eles falam, mas ouça o que eles dizem. Talvez eles podem estar falhando um pouquinho por serem repetitivos, sempre falando da mesma coisa, mas é normal de todo adulto ser assim. Então você desconsidera esse lado da repetição, mas ouça o que eles estão dizendo, o que é importante para a tua vida. Então a primeira coisa é ouvir. O jovem, com a ajuda da família, precisa selecionar bem o que ouve e dedicar tempo de qualidade para ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa imagem que a gente está vendo é a imagem do adolescente, do jovem, do junior, até mesmo da criança de hoje. Sempre lá com o seu smartphone na mão, com o fone no ouvido, os olhos fixos ali nos diversos aplicativos, sempre ouvindo uma série de coisas que, com certeza, vão influenciar a vida. Ouvem música que às vezes ele nem sabe o que a letra está dizendo, às vezes ouve e consegue entender a letra, mas essas coisas vão entrando na cabeça. Vem pequenos vídeos ou vídeos curtos que são ditas algumas coisas e essas coisas vão entrando na cabeça e vão, com certeza, mexer com você. Muitas vezes mexer no sentido de te deixar depressivo, de te deixar com medo, de fazer você ter palavras no teu linguajar, no teu vocabulário, que são palavras agressivas, que são palavras, usar uma expressão que talvez vocês não conheçam, mas são palavras chulas, isto é, palavrões, palavras sujas, mas que você ouve todo mundo falar, parece tão normal, e você começa a falar junto. Você ouve coisas que se tornam conceitos na tua vida. A letra de uma música, que talvez vocês não vão conhecer, mas ela traz uma mensagem muito interessante que muitos passam a acreditar nela. A letra fala assim, de uma música que eu conheço, ela diz assim: o mundo está sempre a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. É uma música bonita, mas ela tem essa frase: o mundo está sempre a rolar, ou a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor? A estrada de fazer o sonho acontecer. Verdade, o mundo está sempre a girar, está sempre a rodar. Agora, é verdade que em cima dele tudo vale?
Opa, aí deve acender uma luzinha ali para a gente questionar. Em cima do mundo, realmente tudo vale? E esse tudo vale, de repente, é amor? E esse amor é o que é a estrada que faz o sonho acontecer? Você está ouvindo essas coisas, isso pode entrar na tua cabeça e você pode começar a acreditar que realmente em cima daqui no mundo qualquer coisa vale. E é por isso que as pessoas estão machucando umas às outras, porque elas, isso vale, tudo vale. É por isso que hoje o padrão de relacionamento, de formar família, está mudando. A Bíblia diz que é um homem e uma mulher, mas se no mundo tudo vale, pode ser um homem, com 3 mulheres, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, porque não tem mais padrão. Mas aí, por isso que o jovem precisa tomar cuidado, selecionar bem o que ele ouve e dedicar tempo para ouvir o que a palavra de Deus diz. É muito comum você, jovem, passar horas e horas com o seu smartphone na mão e depois você dizer que não teve tempo para ler a Bíblia ou se esqueceu de ler a Bíblia. Precisa mudar isso. Por quê? Porque você, como jovem, vai experimentar aquilo que nós já falamos, emoções instáveis. E o que deixa a nossa emoção estável, uma vida saudável, é a palavra de Deus. E não essa série de aplicativos que a gente fica acessando o tempo todo. Você pode acessar? Com certeza, a tua família vai te ajudar a acessar com equilíbrio todas essas redes, e algumas delas realmente não vai valer a pena acessar, mas você vai acessar esses aplicativos dentro de um equilíbrio, sem se esquecer de ouvir a palavra de Deus. Mas veja aí, o versículo 21 de Provérbios vai falar outra coisa. Além de ouvir, não as perca, quer dizer, não perca as minhas instruções, as minhas palavras de vista. Guarda-as dentro do coração. Além de ouvir, também manter ali nos seus olhos, que tem a ver um pouquinho com ler a palavra de Deus. De novo, o jovem, com a ajuda da família, precisa selecionar o que vê e dedicar tempo de qualidade para ler a palavra de Deus. Então, o jovem, ele precisa, assim como selecionar o que ouve, ele precisa selecionar o que vê. Nas várias redes, nos videozinhos curtos, muitos deles mostram o desrespeito para com a pessoa do sexo oposto. Então, rapazes que tratam de maneira errada as meninas, meninas que tratam os rapazes de maneira errada, e você está vendo tudo isso. Então, selecione melhor o que você está vendo. Você vai ver muitos vídeos em que o outro desrespeita o outro, e aí a gente vai chamar de bullying, às vezes na escola, fazendo brincadeiras, colocando apelidos, mas a outra pessoa se sente mal com aquilo. Mas como a galera dá risada, você acha que isso pode. Então você pode começar a ouvir essas coisas, praticar também isso. Você pode começar, por exemplo, a ver tanta violência, agressões, vídeos, séries em que você, de repente, vai começar a torcer pelo bandido, a gostar do bandido, a gostar do assassino e achar que é normal. Se eu não gosto, eu vou lá e mato e está tudo normal. Então, você tem que tomar cuidado, selecionar melhor o que você vê e investir mais tempo na palavra de Deus, na Bíblia. Você pode começar a ver nesses aplicativos coisas que não deveria haver. Por exemplo, a tal da pornografia, em que você vê outras pessoas sem roupa, nuas. E aí você, sem perceber, vai ser tão cativado por essas coisas que você poderá se tornar uma pessoa viciada nisso, de tal forma que você, a tua vida vai ser regida por este desejo de ficar vendo, e você não vai conseguir fazer ou passar, às vezes, um dia sem ver. Você vai estar escravizado, você vai estar viciado, assim como aquelas pessoas que se viciam no álcool, nas drogas, enfim, tantas outras coisas, você vai estar viciado nisso. Selecionar o que vê. Quando alguém te mostrar, não queira ver, não procure ver. Tenha diálogo bem aberto com os seus pais, permita que eles saibam o que você está vendo, para que eles te ajudem a não ver essas coisas. Então, tenha muito cuidado, porque estas coisas poderão escravizar você.
A palavra de Deus não escraviza. Ela nos dá liberdade e nos torna pessoas livres para nos relacionarmos com o Senhor. Mas o versículo 22 vai falar assim: porque são vida. Quer dizer, as instruções, a palavra de Deus, elas são vida para os que a encontram. E eu achei muito interessante o que a Bíblia diz, e saúde para o corpo inteiro. Nós sabemos de jovens que ficaram tão curiosos para saber a sensação de usar uma droga, porque ficavam vendo isso direto, e ao experimentarem, se tornaram dependentes químicos. Então, perderam a saúde porque começaram a ouvir sobre drogas, ver sobre drogas, e parecia tão legal, foram experimentaram, ficaram presas, e a saúde delas foi prejudicada por causa disso. Mas os jovens que investem em ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, a Bíblia, e procuram viver em comunhão com aqueles que também querem viver desta maneira, vão experimentar algo maravilhoso. A imagem aí que você está vendo está mostrando isso. Jovens que estão juntos, adorando a Deus com seus instrumentos, cantando, mesmo sem saber cantar direito. E observe uma coisa interessante nessa foto. Eu queria que vocês rapidamente contassem quantos celulares estão ali. Quantos celulares você consegue contar entre eles? Vai lá, 1, 2, 3, já. Contou? Isso, não tem nenhum celular. Porque eles estão dedicando um tempo para adorar a Deus, para terem comunhão uns com os outros, para se relacionar com Deus. A saúde deles parece bem melhor do que aquela outra imagem que nós vimos de jovens com as emoções instáveis. Por que os nossos jovens têm hoje emoções tão instáveis? Por que você, de vez em quando, está mal, angustiado, chorando, não sabe por quê, está sempre nervoso, sempre irritado, parece que nada dá certo? Talvez é porque você está investindo muito tempo com aquilo que não traz vida e não traz saúde. O que traz vida e o que traz saúde? O que traz vida e o que traz saúde é a palavra de Deus, porque quando nós a lemos, nós vamos descobrir o que nós devemos fazer, a começar do nosso relacionamento com Deus íntimo, o relacionamento com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos irmãos, o relacionamento com os irmãos em Cristo, a maneira de viver, os valores, aquilo, até a maneira de comer. A gente vai aprender tudo isso na Bíblia. E é isso que vai trazer para nós saúde. Então, o grande desafio é esse. Mas tem mais dicas neste capítulo de Provérbios, capítulo 4. Olha só o que diz o versículo 24. Desvia a maldade da tua boca. Ou desvia da maldade a tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Enquanto na escola todo mundo fala palavrão, enquanto todo mundo fica zoando o outro, usando termos que são gírias, mas gírias que têm um sentido duplo, às vezes pode indicar uma coisa, mas pode ao mesmo tempo ser um palavrão, na tua boca vai ter outras palavras, porque a tua cabeça vai estar cheia da palavra de Deus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração que é a mente. Se a tua mente está cheia da palavra de Deus, você vai falar coisas da palavra de Deus. Se a tua mente está cheia das coisas que você vê só nos aplicativos, você vai falar só o que está nos aplicativos. Se a tua mente está sempre cheia das séries que você vê todos os episódios da série, mas não vê um capítulo da Bíblia, tua boca vai falar só o que está cheio do teu coração. Então, desvia da maldade a tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25, que os teus olhos estejam sempre voltados para frente e o teu olhar seja direto. Cuidado com os teus olhos, com aquilo que os teus olhos veem. Jó falou que ele fez um pacto com os olhos para não colocá-lo sobre uma donzela, isto é, para não olhar de maneira errada para uma jovem. Lá no Salmo 101, se eu não estou enganado, versículo 3, o salmista vai dizer que ele não colocaria os seus olhos em coisa errada, em coisa torpe. Você precisa olhar para frente, para aquilo que é correto, deixando aquelas coisas ao lado que não são corretas para trás. Olhe só para frente. O versículo 26
Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Às vezes você vai ver na série, você vai ver em vídeos curtos, em bate-papos com outras, em aplicativos, né, com outras pessoas, você vai descobrir, por exemplo, é legal fazer isso, é legal fazer aquilo, tá todo mundo fazendo, olha, tal desafio é legal, e aí você vai fazer. Aí é onde você vai andar pelos caminhos que você viu, você está aprendendo fora da palavra de Deus. Você está aprendendo nos aplicativos, você está aprendendo no mundo, com as pessoas, mas está esquecendo de olhar para a Bíblia. Então você vai fazer aquelas coisas e aí você vai descobrir que aqueles caminhos te jogaram numa situação complicadíssima, muito complicada. A gente já viu em Provérbios que ele aconselha o filho a não andar com aqueles que querem fazer o mal, que querem roubar outras pessoas, que querem machucar outras pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado. Observa por onde andas. Não é porque todo mundo foi por lá que você precisa ir também. Não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer. E às vezes você fica com medo de ser taxado como o único que não fez. Você é medroso. Olha, não tenha medo de ser chamado de medroso e de outras coisas até piores. Que você vá chorando para casa, mas que em casa você chegue e encontre o pai ou a mãe, ou mesmo, se não encontrar em casa um pai ou uma mãe atento, conversa, liga, vem conversar ou vai conversar com algum irmão da igreja, alguma família, algum casal da igreja e chora com eles. Fala assim, eu estou muito triste porque eu estou sendo deixado de lado. Que você chore muito por não estar fazendo o que os outros estão fazendo. Mas pode ter certeza que esse choro, Deus está vendo e Deus vai cuidar de você. E Ele vai continuar te abençoando para que os seus caminhos sejam sempre seguros. Às vezes você não vai fazer o que eles estão fazendo, vai ser deixado de lado, vai ficar triste, mas talvez você não vai ter que chegar em casa e falar, ô pai ou mãe, eu fiz um negócio que deu um resultado ruim. E aí tem muitas coisas que pode dar ruim. De repente você vai ter que chegar, pai ou mãe, eu fiz um negócio errado e agora eu estou grávida, ou minha namorada, ou a menina lá da escola, que eu acabei ficando com ela, ela está grávida e a coisa agora está tudo enrolada, a gente não sabe o que faz. Então, não é necessário experimentar essas coisas ruins. Ou chegar em casa, pai, mãe, ontem eu fiz um negócio e acabamos indo parar na delegacia. Se enrolou, a gente fez coisa lá e caímos numa briga doida lá. E a gente foi parar na cadeia, lá na delegacia. E agora a gente tem que ir lá diante do juiz. Tá vendo que coisa chata? Então, observa por onde andas. Se tiver que ser o único a não fazer, que seja o único a não fazer. Se tiver que pagar um mico, ser chamado de qualquer coisa aí, aguenta firme, que é o melhor para você. De novo, vem aquela ideia da direita e a esquerda, né? Olhar sempre para frente. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou lembrar agora de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que fala para a gente fixar os olhos em Cristo. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente, olha para Cristo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração é que vai garantir uma boa vida, vida e saúde. E quem é, como que a gente guarda o nosso coração? Em resumo, olhando para Cristo, colocando os nossos olhos na Bíblia, na palavra dele, deixando os nossos ouvidos atentos ao que ele tem a nos ensinar sempre, andando pelos caminhos que ele nos mostra na palavra dele. E é claro, a gente vai ser totalmente diferente das pessoas do mundo. Você vai ser alguém diferente lá na tua classe. Você vai ser diferente lá no clube, você vai ser diferente na tua rua, não tem problema. Porque quando eles precisarem, quando eles caírem numa situação difícil, eles sabem que vão encontrar em você, que é um verdadeiro cristão, a ajuda que eles precisam. E você então vai ter a oportunidade de mostrar para eles, olha, o caminho é Jesus Cristo, não tem outro caminho. Jesus é o único caminho que pode realmente transformar. Jovens, o que a gente deseja, jovens, adolescentes, juniores, nossas crianças, adultos, o que nós temos desejado e orado é para que vocês acreditem que andar com Jesus é a melhor coisa que existe. Que ter uma vida próxima de Jesus é a melhor coisa que existe.
que investir mais tempo lendo a Bíblia do que nos vários aplicativos é a melhor coisa que existe. Você tem Bíblia no celular, invista tempo em ler a Bíblia no celular, ou pode ler a Bíblia impressa. Leia, mas invista tempo nisso, invista tempo orando, invista tempo sendo diferente. Você não vai perder tempo, você vai ganhar muito ao fazer isso. Deus vai abençoar muito a tua vida. Por isso, guarda o teu coração, que dele procedem as saídas da vida, dele depende toda a tua vida. Cuidado com o que você enche a tua mente. Nós oramos para que você possa acreditar nisso, para que você possa viver isso. Nós estamos à disposição como igreja para ajudar você e a tua família a sempre estarem com o coração voltado para as coisas de Deus. Deus te abençoe, você tenha uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. E antes de terminarmos, queremos orar por você. Deus, cuida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, juniores, de todos nós como família, para que possamos ajudá-los a andarem com o Senhor. Tem sido tão triste ver jovens emocionalmente instáveis, com depressão, com síndromes diversas, com muito medo, vivendo, sofrendo violências e violentando outras pessoas também, machucando outras pessoas. Nós temos desejado que os nossos jovens e tantos outros possam ter uma vida saudável. E quem é que dá essa vida saudável? Jesus. Não há outra pessoa, em nenhum outro nome, em nenhum lugar, a não ser em Jesus, a salvação e a segurança. Somente Jesus é que pode realmente oferecer para nós esta vida segura. Que os jovens possam acreditar nisso, as famílias possam acreditar nisso, e todos viverem unicamente para seguir e servir ao Senhor. Oramos assim, abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe e até a nossa próxima escola bíblica. Deus abençoe vocês, uma abençoada semana em nome de Jesus.